como eu falei no começo, toda quarta, terça-feira do mês, a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos. A gente começou isso, acredito que no começo do ano, ou finalzinho de 2017, e a gente avança um pouquinho a cada momento nosso aqui de estudo, e a gente está no capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Espíritos. Só fazendo uma rápida recapitulação, a gente passou pelo capítulo 1º, que falava de Deus, Vimos algumas características de Deus, algumas informações dos Espíritos dizem que a gente não tem capacidade ainda de aprender, de reconhecer a verdade, No capítulo 2 a gente viu os Espíritos responderem sobre matéria e sobre espírito, como os dois elementos básicos da criação. Todos nós, aqui encarnados, somos matéria e somos espírito. E o capítulo 3 vai falar da criação divina, Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, falar um pouco sobre a figura de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Certamente hoje a gente não vai cobrir todos esses 6 tópicos do capítulo 3. Vamos tentar avançar no que for possível e aí, como a gente sempre faz, na próxima reunião a gente continua de onde a gente parou. E aí Kardec começa esse capítulo falando da formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Aqui a gente já traz um conceito que a gente viu no outro estudo, que não existe vazio. Todos nós estamos imersos em um fluido, que se convencionou chamar de fluido cósmico universal. Então não existe vácuo como o nada. Nós todos estamos imersos nesse fluido. Por isso ele fala que o universo envolve tanto os planetas, os seres, como os fluidos que o enchem. Não há vazios no universo. E aí Kardec começa com a primeira pergunta desse capítulo, que é a pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Nós vimos no primeiro capítulo que Deus é eterno. Deus sempre existiu. Não existe a criação de Deus, porque se assim o fosse, alguém o teria criado, e esse alguém seria o próprio Deus. Então a gente reconhece Deus como como um ser eterno. E aí os espíritos respondem, sem dúvida, que ele não pôde fazer-se por si mesmo. Isso ele está falando do universo. E se fosse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. E se nós reconhecemos Deus como aquela força criadora, inteligência suprema, criador de tudo que a gente conhece, então certamente Deus criou o universo. Não nos é permitido saber tempo, porque a escala é muito diferente daquela escala de tempo que a gente reconhece aqui encarnado. E aí Kardec comenta essa resposta e diz: a razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E aí Kardec perguntou para os espíritos: como Deus criou o universo? E os espíritos responderam: por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que essas belas palavras da Gênese. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Ou seja, na própria Bíblia, os antigos já escreveram a criação do mundo, a partir dessa frase, que Deus, em determinado momento,
mandou fazer-se a luz. E é interessante porque a ciência hoje, ao estudar as partículas do universo, reconhece os fótons, que são partículas luminosas, como talvez as partículas mais antigas, aquelas primeiras que se agruparam para formar as primeiras unidades de astros, de planetas. Então, a ciência hoje, na sua limitação, já reconhece que na origem a luz provavelmente tenha sido um dos primeiros elementos, né? Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Ou seja, Kardec queria saber como os mundos eram formados. E aí os espíritos respondem: tudo o que se pode dizer e podeis compreender. Ou seja, os espíritos mostram para Kardec que nós, naquela época, ainda éramos, hoje ainda temos nossas limitações. Nós somos limitados em compreender toda a criação divina, né? Muita coisa nos foge ao conhecimento e à compreensão. Mas eles dizem que no que podes compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. E aqui mais uma vez a gente faz o paralelo com a ciência. Depois de muitos anos, veio-se a teoria de que os astros são formados pela aglutinação de partículas, que com o tempo vão aumentando sua densidade, até um ponto, não se sabe quando, em que isso se funde de tal forma, cria-se os buracos negros. A ciência hoje já estuda isso bastante. Então, naquela época, os espíritos já traziam uma informação desse tipo. A matéria disseminada pelo espaço, ou seja, dentro desse fluido que tudo preenche, começou a se aglutinar e se adensar. Com isso, os astros começam a se formar. Pequenos astros se chocam, formam astros maiores, começam a se organizar. As leis gravitacionais começam a organizar o movimento desses astros, como hoje a gente os reconhece, né? Então é muito interessante fazer esse paralelo entre o que os espíritos responderam a Kardec há 160 anos atrás e o que hoje a ciência vem trazendo para a gente de informação. E é interessante nessa resposta, tem um detalhe que quando a gente lê, passa às vezes desapercebido, é que os espíritos responderam no presente. Os planetas se formam, não foi os planetas se formaram. Isso corrobora a ideia da criação divina ainda se processar incessantemente. Novos astros são criados a todo momento, seguindo essas mesmas leis de criação. Tá? Então nós não podemos reconhecer a criação divina como uma coisa estanque, em que em determinado momento Deus criou planetas. Na verdade, esses planetas são criados seguindo todas as leis divinas que regem o universo, então eles são criados incessantemente. E os espíritos, por uma sutileza, deram essa ideia ao responder no presente. Os mundos se formam, não se formaram, né? Reforçando essa ideia que a criação divina ela é incessante, ela permanece. E aí Kardec, tentando entender um pouco mais, pergunta: os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Ou seja, Kardec e a ciência daquela época tinha a ideia de que os cometas eram planetas em formação. E aí ele testa essa ideia da época com os espíritos. E aí os espíritos respondem: isso é exato, mas, ou seja, tem uma observação. A informação, a ideia é correta, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. E aqui essa influência é a influência que os antigos achavam que os astros tinham sobre os acontecimentos. A passagem de um cometa mudaria o funcionamento da natureza. Isso os espíritos deixavam claro que não existia como influência
a influência que era acreditada naquela época. E aí eles observam, quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. E hoje a gente sabe, as fases da Lua influenciam na maré, a maré mais alta, lua cheia e outras coisas. Dependendo da posição da Terra na órbita, a questão da duração dos dias, a questão de temperaturas. Então, há influência. Não há a influência vulgar que os antigos imaginavam sobre os astros. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Kardec perguntou para os espíritos. Se os mundos são formados a partir da aglutinação de partículas que estão livres no espaço, ele perguntou se o contrário podia ser verdadeiro. E os espíritos responderam sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Ou seja, numa escala de tempo que a gente não tem capacidade ainda de aferir, certamente os mundos que foram criados ao longo dos bilhões de anos de aglutinação de matéria, vão chegar um momento em que essa aglutinação vai se desfazer, voltando as partículas à suspensão no espaço, gerando outras aglutinações e seguindo esse ciclo de criação. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Kardec queria ter essa noção do tempo. Em quanto tempo a Terra se formou, né? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Hoje a gente sabe que a ciência tenta responder essa pergunta e estima da ordem de 5 bilhões de anos, 6 bilhões de anos, mas escala de bilhões de anos para a gente é um negócio inimaginável, né? É uma estimativa que é dada no sentido de demonstrar o quanto tempo foi necessário até que tivéssemos o que hoje a gente reconhece como planeta Terra. E aí Kardec passa dessa fase de meio de astronomia, de conhecer a formação dos planetas, como isso se organiza, para ver a formação dos seres vivos no planeta, principalmente na Terra. E é interessante porque a gente reconhece no Livro dos Espíritos um repositório de informações que podem ser discutidas em qualquer roda científica que a gente possa estar. Uma roda de biologia, de química, de astrologia, do que for, a gente tem argumentos científicos e argumentos apresentados pelos espíritos na época de Kardec para confrontar, para checar. E Kardec foi muito seguro em dizer na época que se em algum momento a ciência viesse a negar, confrontar alguma informação recebida pelos espíritos, que nós seguíssemos a ciência, né? Mas os espíritos, até o momento, estão sendo bem coerentes com os conhecimentos que têm chegado. Claro, conhecimentos que na época que os espíritos responderam não existia ainda. Então, naquela época, muita coisa que ele disse para Kardec que fugia ao conhecimento dos homens, hoje a gente já avançou. Não sabemos tudo ainda, mas avançamos em alguma coisa. E aí Kardec perguntou, quando a Terra começou a ser povoada? O mundo foi criado através dessa aglutinação de partículas, mas em que momento os seres vivos aparecem nessa história, né? E aí os espíritos respondem, no começo, tudo era caos, os elementos estavam em profusão, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E aqui a gente faz também
um paralelo com o texto bíblico. O texto bíblico fala da criação de Adão a partir da argila, né? Deus tomou da argila e moldou Adão. Se a gente entender essa argila como sendo aquele composto de matéria que existia na criação do planeta, e a partir daí, com o tempo, esses compostos foram se organizando para formar diversos elementos químicos, diversos elementos orgânicos, a gente pode fazer um paralelo entre o texto bíblico e essas informações. E aí Kardec perguntou: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Os espíritos responderam: a Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Entender aqui germe não como germe, aqueles germezinhos que a gente reconhece, mas germe no sentido de elemento de geração, né? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até que o momento propício para a eclosão de cada espécie, então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E aí também a ciência hoje já mostra que os seres vivos se originaram em elementos muito de complexidade muito simples, que se desenvolveram há também milhares de anos, vem se desenvolvendo, vem se especializando, vem gerando as diversas espécies que a gente reconhece hoje, né, através da evolução. E aí Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os espíritos respondem: eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos, ou entre os planetas, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. E aí a gente volta para a definição da criação dos mundos. Os mundos criados através da aglutinação de partículas que estavam dispersas. Essas partículas podem ser objeto de dispersão de outros planetas, de outros astros, né? E daí esses elementos serem transportados. Aí Kardec comenta essa resposta e diz: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura ou num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nestas sementes, um princípio latente de vitalidade, que aguarda uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminui alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força, se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. É muito interessante esse comentário de Kardec, porque ele faz um paralelo com as sementes, né? Não que esses germes que originaram os seres vivos tenham sido sementes, mas ele faz uma comparação. Algumas sementes podem passar diversas estações congeladas e depois germinarem. Algumas são conservadas pelo próprio homem para serem
semeadas depois de muito tempo. Então ele faz um comparativo com essas sementes, né? Ou mesmo com o que ele chama de sementes de animais. Imaginemos, por exemplo, hoje a ciência reprodutiva congelando embriões que só depois de algum tempo vão ser postos para desenvolvimento, né? Ou seja, ele compara essas figuras com os germes originais que estavam na formação dos planetas até o surgimento dos seres vivos, mas não que fossem sementes, que estivessem lá esperando o momento para germinar. E outra questão interessante que ele coloca nessa resposta é que algumas pessoas entendem que reconhecer a criação dos seres vivos como um processo evolutivo diminuiria o poder de Deus nessa criação. O que na verdade não é correto. Entendemos Deus como sendo aquele que determina as leis de criação. Não necessariamente Deus está lá formando um planetinha. Ele criou leis que permitem que isso ocorra e ocorre constantemente. Então não é o fato de que Deus não criou Adão como sendo o primeiro homem que vai diminuir a figura de Deus. Nós não precisamos reconhecer em Deus esse tipo de criação para dar-lhe a devida importância, né? Então muitas vezes algumas correntes se apegam demais a esses conceitos no sentido de que aceitar uma teoria evolutiva das espécies estaria diminuindo aí a importância de Deus nesse processo criativo, o que não é verdade. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Perguntou Kardec aos espíritos. Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas, todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir. A fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e que se cria. É interessante a gente analisar essa resposta, porque existia no passado, por exemplo, a teoria da geração espontânea, né? Alguns cientistas do passado imaginaram que alguns seres nasciam do nada. Fizeram inclusive experiências, deixavam um pedaço de carne coberto por um vidro e depois de alguns dias viam uma mosca. Olha, essa mosca surgiu do nada, foi geração espontânea. Na verdade não foi. Existia naquela carne germes que vieram depois a eclodir como uma mosca, né? E depois a ciência veio desconstruir essa ideia da geração espontânea. Por isso que os espíritos fizeram questão de dizer: existem seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe já existia ali, né? A origem daquele ser já estava plantada. Não foi uma criação do nada, como a gente fala. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Eu adiantei esse comentário lá na frente, né? Ou seja, o homem surgiu a partir da evolução, né, de outras espécies ao longo do tempo. Se a gente pegar a cadeia completa, ele veio lá do limo da terra, como ele falou, se transformou em outros elementos mais simples e foi evoluindo até um dia chegarmos nesse formato que nos reconhecemos hoje, né? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Os espíritos dizem que a gente não tem capacidade para chegar a esse cálculo, né?
Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Ou seja, se o germe da espécie humana já estava lá nos elementos e por isso gerou os homens, por que isso não ocorre agora? Né? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para transmitir, segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Ou seja, as espécies, em determinado momento, evoluíram até formar as espécies que a gente conhece hoje. E a partir do momento que a espécie se forma, ela própria, através do seu processo reprodutivo, se multiplica e se dissemina. Né? Vamos entrar aqui nessa terceira parte que fala do povoamento da terra e Adão. A espécie humana começou por um só homem, ou seja, a figura de Adão que está lá na Bíblia foi a origem da espécie humana. Os espíritos responderam: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Se a gente fizer uma leitura um pouco mais crítica da Bíblia, a gente já entende que não era realmente o único. Porque Adão, depois veio Eva, teve 2 filhos, um matou o outro, e depois esse filho casou-se com uma tribo de outro local, então já existiam outros. Né? Então se a gente fizer só a leitura da Bíblia, a gente já reconhece que não eram só aqueles seres que estavam ali no Jardim do Éden que foram criados. Né? Podemos saber em que época viveu Adão, mais ou menos na que assinalais, ou seja, na que está lá na Bíblia, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E aí Kardec faz o comentário: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo. E veio a ser o tronco de uma raça que hoje o povoa. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumpridos em alguns séculos. Se o homem não estiver sobre a terra senão depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Algumas pessoas defendem que Adão era, na verdade, uma população, né, de uma determinada região que sobreviveu a alguma ocorrência natural da época e dali gerou-se um povo que veio a povoar essa região. Mas não isola esse grupo de outros grupos que existiam sobre a Terra. Aquele grupo foi reportado por alguém que escreveu a história de Adão. Né? Mas o próprio Kardec aqui fala que se Adão tivesse sido criado naquele momento, muito das coisas que ocorreram até chegar em Cristo na história bíblica não casaria com esse intervalo de tempo. Né? Que é o que eu falei. Adão, por exemplo, tem um filho que se casou com outra tribo. Se eles foram criados ali, como existia essa outra tribo? Né? Diversidade das raças. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com 2 filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. E aqui é interessante a gente fazer uma observação que algumas pessoas hoje criticam Kardec acusando-o de racismo. Porque em diversos pontos da obra ele fala essa questão das variedades das raças e das diferenças entre essas raças, classificando algumas como mais evoluídas que outras. Mas na verdade ele queria representar a ideia que se tinha na época dessas raças. Claro,
Estamos falando de 160 anos atrás. O que eles conheciam do povo de outros continentes era diferente do que eles entendiam como a civilização europeia. Né? Para eles, os habitantes da América, por exemplo, os índios, os nativos, eram bárbaros. E na verdade o eram, porque eram canibais, não se assemelhavam à cultura que existia na Europa. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. São questões culturais, que aí os espíritos respondem. Que varia conforme o clima, com a vida que eles levam e com os costumes. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois os homens, em se dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam a uma mesma espécie? Então, nessa época, que já era uma ideia revolucionária para aquela época, considerar que todas as raças, como eram conhecidas naquele momento, eram iguais. Não existia esse conceito na sociedade daquela época. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Kardec pegou a resposta que os espíritos deram, de que os homens surgiram em diversos locais do planeta ao mesmo tempo, e quis fazer a diferenciação. Isso quer dizer que eles, assim, continuam se reconhecendo como irmãos? Sim, irmãos em Deus, porque Deus foi o Criador de todos nós. Mais uma vez, era um conceito bastante avançado para aquela época, que reconhecia, em alguns grupos, uma inferioridade. Negros, índios, eram tratados como selvagens. E vem a informação de que devem ser tratados todos como irmãos em Deus, porque todos são criação divina. Mas, claro, algumas pessoas pegam informações pontuais da obra e fazem um alarde. Por isso é que é bastante importante a gente buscar o conhecimento, buscar nas obras todas as informações para formar o nosso entendimento sobre tudo isso que nos foi passado. Nós vamos parar aqui nesse ponto, já estamos chegando perto das 9 horas, e aí a gente queria abrir para quem tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o que foi falado hoje. Esse estudo seria muito interessante que a gente pudesse fazer com a participação, para a gente enriquecer esses comentários. Eu passei aqui a minha interpretação e a interpretação que a gente vem elaborando desse material, e é importante também que outras pessoas possam contribuir também com suas ideias, ou suas dúvidas, alguma observação que queira fazer. Alguém se prontifica? Diga lá, Cauê. Filipão, como é que acontece no caso, se Deus jogou todo o germe, capaz, por que todos os seres não foram iguais? Por que eles saíram diferentes? O estudo da genética, da evolução dos seres, mostram que os ambientes vão direcionando essa evolução. Então, se a gente pegar, por exemplo, toda a sequência da criação, todos nós, seres humanos, começamos como seres aquáticos. Eram pequenas, vou chamar de amebinha para não... Eram pequenas amebinhas espalhadas
na água que existia sobre a Terra, né? Uma vez que a Terra, em determinado momento, que era muito quente, por conta desse adensamento da matéria, né? Ela com o tempo ela esfriou e fez com que esse vapor que existia ao redor dela se condensasse em água. Essa água, em contato com todos esses elementos que faziam parte do planeta, possibilitou esse arranjo que gerou o primeiro ser orgânico, né? E o ambiente começa a direcionar essa evolução, separando o que depois a gente reconhece como espécies distintas, tá? Então nós todos começamos como elementos marinhos, né? Amebinhas lá naquele caldo que existia no início, né? Com o tempo evoluiu-se. Algumas dessas amebinhas se tornaram peixes, outros peixes aumentaram suas barbatanas a ponto de se arrastar para fora da água quando as primeiras áreas secas começaram a surgir. E aí com isso, algum elemento vai fazendo com que uma transformação que houve com aquele ser se adapte melhor ou não a determinado sistema. E com isso aquilo se desenvolve. Até o momento em que você tem espécies bem caracterizadas que a partir da própria reprodução começam a se disseminar na superfície. Então, essa diferenciação certamente tem a ver com o ambiente, né? O ambiente gera que é a história da seleção natural, né? Da evolução das espécies, em que você pegar, por exemplo, espécies que hoje são isoladas, elas podem não existir em outras áreas do planeta, ou existem com características distintas. Você pega a ilha de Galápagos, que foi muito estudada por Darwin, porque era um ecossistema isolado, com muito mar ao redor. Lá tem espécies que nos outros locais são diferentes, né? O dragão de Komodo, sei lá o que lá é um negócio gigantesco, para a gente aqui pode ser um calanguinho que a gente vê no nosso jardim. Porque com o tempo eles evoluíram diferente, né? E isso vai gerando as especializações. Daí até chegar na espécie humana, né? Passando por todos os nossos irmãos primitivos, né? Até chegar ao que a gente reconhece hoje como raça humana. Estagnou esse processo? Não. Só que esse processo ocorre numa escala de tempo que foge ao nosso controle, ao nosso controle de reconhecimento. Tá? Certamente nós ainda estamos evoluindo. Pode ser que daqui a milhares de anos a espécie que hoje é reconhecida como espécie humana esteja diferente, né? O pessoal até brinca que hoje a gente já tem órgãos no corpo que são dispensáveis, né? Algumas pessoas já nascem com siso, outras nem tem mais o tal dos dentes de siso para arrancar, né? Assim, são pequenos elementos, claro que não necessariamente isso seja a evolução, mas são pequenos elementos que mostram que hoje a gente já tem diferenciações em termos de evolução, né? Então, eu acredito que isso é que gere essa questão que você levantou. A formação de espécies diferentes. Por que é que todos os seres não evoluíram para a mesma coisa, não é isso? Já que tudo vem do mesmo germe. Porque os arranjos foram diferentes lá no começo. Os arranjos geraram minerais diferentes, né? Os arranjos geraram depois vegetais diferentes, a partir de todos esses compostos que existiam na Terra. Respondi? Mais alguém quer fazer um comentário? Eu entendo isso que o Cauê está perguntando como no sentido de duas vertentes, certo? Questão da evolução humana, na diferenciação da espécie, né? Uhum. E da evolução do homem, da ameba até o homem que tem hoje. Uhum. Claro que dessa escala evolutiva, a gente não tem como mensurar em tempo, mas dá para entender que era mineral, aí entrou para aquela parte do animal, aí os anfíbios, até
chegar no ambiente terrestre, a partir do momento que eu tenho vários seres que eram aquáticos e saíram para um ambiente terrestre, você tem que ver a condição climática que tem ali em continentes diferentes. Isso. Até chegar no primata que virou o homem. Quando chegou no primata que virou o homem que se desenvolveu inteligência enquanto homem na África, deve ter tido mutações genéticas conforme o ambiente em que ele vivia em condições extremas de fome, de sede, por conta de ausência de água e sol intenso. E aí as pessoas daquele ambiente acabaram desenvolvendo por mutação genética que um deles que tinha uma quantidade maior de melanina, que deixa a pele mais escura, tornava aquela pessoa Mais protegida para aquele protegida, ambiente. e aquilo ali foi um gene que foi selecionado naturalmente pelo ambiente crítico que ele se encontrava. Sim. E isso a gente leva para todos os outros continentes. Daí essa diferenciação da espécie humana. Né? Da mesma forma a gente vê na evolução do mineral até a espécie humana enquanto homem inteligente. Os animais eles são diferentes também, o lagarto, o dragão de Komodo, por conta de um ambiente, um continente ter uma determinada quantidade de alimento maior para aquela espécie e ele conseguir Que favorece desenvolver. essa ou aquela Exatamente. característica, né? Exatamente, mas tudo é um acaso da mutação genética que a gente sofre, e enquanto que a gente começa a ter filhos e a geração futura tem essas mudanças. Um exemplo para essa diferenciação de hoje é justamente a questão das pessoas míopes. A gente nasce com esse gene para ser míope, e se a tecnologia não tivesse sendo desenvolvida, a pessoa que é míope, que vai atravessar uma rua, que não enxerga um carro, que não tem essa atenção, é para ser morto, e esse gene da miopia acabar sendo selecionado naturalmente e ele passar a não existir mais. A partir do momento que o homem desenvolve óculos, lentes de contato, cirurgias, a gente começa a ter pessoas que têm esse gene para miopia, que continuam passando para as futuras gerações. Então é um gene que era para ter sido selecionado e eliminado, mas hoje, por conta da tecnologia, ele continua existindo. Então já as interferências da inteligência do homem voltado para isso, Transformando também. acaba transformando também. Sem dúvida. Então todas essas alterações é que a gente tem que contar, que são N variáveis, e por isso essa diferenciação tremenda que a gente tem hoje. E assim, e dentro da pequena escala de tempo que a gente controla, já é possível identificar essa diferença. Certamente no século XV, quando o Brasil foi descoberto, né, 1500, a expectativa de vida do povo aqui na América não era a expectativa de vida que a gente tem hoje, com toda a tecnologia que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Os povos europeus antigos, se chegassem a 30 anos, já eram idade avançada. Por quê? Porque estavam expostos a uma série de adversidades, né, que faziam com que essa expectativa de vida fosse bem menor. E isso vai propiciando, ao longo do tempo, claro, também pela interferência humana, como a Natália comentou, essa transformação, né? Essa evolução, né? Hoje a gente vive muito mais do que vivia há 200, 300 anos atrás. Dentro dessa escala de tempo a gente já percebe isso. Imagine numa escala de tempo que foge à nossa compreensão. A minha primeira pergunta foi para combinar na segunda, que era o seguinte: por que é que a gente está perdendo, né, ao longo do tempo, essa relação da transição? A gente não vê essas espécies intermediárias que seriam o passo. É como se tivesse sido encerrado ali por algum motivo. Eu entendo que primeiro por um desses elementos que eu falei, a escala de tempo foge à nossa percepção, né? Foge à nossa percepção. Se hoje a gente for estudar só a classe dos primatas, vamos supor, a gente vai chegar a primatas bastante desenvolvidos, mas que não falam. De não falar para falar é um passo enorme. Mas tem hoje já cientistas estudando os macacos que estão conseguindo começar a se desenvolver por linguagem de Libra, né? Quer dizer,
O quão distante nós estamos desses seres? Claro, estamos numa distância significativa dentro da nossa escala, mas numa escala de tempo que foge ao nosso... É como se 1000 anos equivalesse a 1 segundo. Pois é, assim, foge à nossa escala. Eu sempre brinco com a história de, um dia o mundo vai acabar. Vai. Mas quando isso ocorrer, nós certamente já seremos outros espíritos. Outros no sentido, nós seremos os mesmos, mas outros no sentido de evolução. Né? A criação divina, ela é constante. Né? Isso que ocorreu na Terra, nesses 5 ou 6 bilhões de anos que a ciência tenta chutar, pode estar ocorrendo em outros planetas. Pode não. Está ocorrendo em outros planetas. Né? Então, eu acho que uma questão é importantíssima, é reconhecer que existe uma escala de tempo que foge à nossa percepção. Né? E a outra questão é entender que, mesmo hoje, tendo essas espécies bem definidas, elas não são espécies definitivas. Né? Mesmo entre nós podemos perceber pequenas diferenças de desenvolvimento. Né? Como eu citei esses exemplos de algumas pessoas que já não nascem conciso, outras nascem conciso e tem que arrancar depois. Dizem que a tendência é depois ninguém ter mais. O pessoal fala do baço, que não serve mais para nada, que pode ser retirado, ou seja, que era um elemento da época em que nós nos alimentávamos muito mais com vegetais. Não é minha área, eu não entendo muito bem disso aí, mas dizem que era um órgão que para a gente funcionou muito no passado bem passado, né? Que hoje já não traz mais a função original. Né? Ou seja, são sinais de que a nossa espécie está passando por um processo evolutivo. Foge à nossa escala de tempo. E assim a gente não reconhece. Né? E por isso acha que de repente Deus criou o homem como nós somos hoje. Do dia para a noite moldou lá um ser e ele passou a existir. Né? Mais algum comentário? Bom, então eu agradeço a vocês a atenção. Né? E hoje a gente não vai ter o passe individual lá no nosso espaço, porque o Tito não está aqui hoje, alguns companheiros não puderam vir, outros estão doentes, não é adequado que se realize a atividade. Então hoje a gente vai tentar sintonizar com os bons espíritos que estão aqui nos amparando para receber esse passe diretamente da espiritualidade. E o que é o passe, para quem não entende muito bem? O passe é uma transferência de energia. No nosso corpo circula, além do sangue, circula energia. E o passe é receber de fora do nosso corpo para a gente essa energia. Seja de um encarnado fazendo o papel de ponte para que essa energia chegue até nós através do passe que nós reconhecemos, aquele passe individualizado, seja diretamente pelos próprios espíritos. Mas para o passe é importante também a nossa postura ao receber o passe. Nós precisamos sintonizar com essa atividade. Reconhecer o que está ocorrendo nesse processo e nos permitir receber essas energias. Então eu convido vocês a fechar os olhos. Isso tem a única finalidade de tentar isolar a gente de outros estímulos. Não tem nenhum outro significado que não esse. É fazer com que nós nos concentremos mais.
fechando os olhos, nós nos desligamos do ambiente que estamos. E podemos assim buscar, através de uma atitude positiva, de bom pensamento, o auxílio dos irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco. Nós pedimos aos nossos amigos franciscanos que nos acompanham nas atividades da casa, que se posicionem junto a cada um de nós, colocando suas mãos sobre nossas cabeças, e dessa forma nos ser permitido, inclusive, perceber esse afluxo de energia no topo do nosso crânio. Energia essa que, acessando o nosso corpo pela nossa coroa, pelo nosso chakra coronário, possa vir descendo, alinhando todos os outros centros de força que temos. Passando pelo nosso centro de força cerebral, localizado na altura dos olhos, nosso centro de força laríngeo, que está na região do pescoço, descendo para o cardíaco, o esplênico, na região do abdômen, e o básico. Vamos sentir essas energias renovando as nossas forças. Pedindo à espiritualidade que seja permitido que os nossos males físicos e espirituais sejam amenizados com essa carga. Que esses bons fluidos substituam em nós aqueles fluidos pesados. Que eles possam promover a nossa cura, substituindo células danificadas por células sadias, agindo desde o perispírito até o corpo físico, reordenando todas as funções, curando nossos males. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando esses ensinamentos que nos foram deixados pelos bons espíritos há 160 anos. Que essas informações possam construir em nós uma fé mais segura, uma fé raciocinada, e que possamos, com essa fé, nos modificarmos e modificarmos os ambientes em que estamos inseridos. Senhor Jesus, derrama sobre nós as tuas bênçãos, ilumina os nossos caminhos, nos protege hoje e sempre, que assim seja. É.